Olá, bom dia. Estamos aqui com mais uma mensagem da Palavra de Deus no canal A Palavra à Luz da Verdade. E vamos iniciar esta meditação de hoje com a oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti para suplicar-te a tua inspiração, a tua bênção, através do Espírito Santo, aquilo que o Senhor queira nos traduzir pelo teu Espírito, o que o Senhor quer de cada um, pelo ensino da tua palavra. Em nome de Jesus, nos ajude. Amém. Nós estamos hoje aqui com um assunto de suma importância, muito precioso. Eu diria que é um dos assuntos mais precisos nos nossos dias, porque tem se levantado, não somente hoje e também amanhã, mas há tempos atrás, desde o tempo dos profetas, dos apóstolos e dos dias anteriores a nossos pais. O ensino de fé de forma que não condiz com a vontade de Deus do que está escrito. E por isso que muitas pessoas têm a fé, muitos têm a fé distorcida. E para isso, Deus, desde os tempos passados, dos profetas, Ele tem sempre levantado homens corajosos, homens compromissados com esta verdade, com esta palavra dele. E tem levantado também hoje, nos dias presentes, e foi assim como foi no passado, o apóstolo Paulo e outros. E aqui estamos com a seriedade, mas diante de Deus, em trazer hoje uma reflexão muito necessitada. Por causa de quê? Por causa da apostasia, por causa dos falsos profetas, falsos mestres, que não têm o temor a Deus. E Deus tem levantado tanto no passado como no presente e vai levantar ainda mais homens e mulheres verdadeiros com esta palavra e com a consciência pura, limpa para com Deus, em falar a verdade dele. E nós estamos aqui com este assunto de hoje, quarta-feira, com o assunto: qual a fé que você está vivendo para a salvação? Qual a fé que você está vivendo para a salvação? É uma fé criada por homens, por igrejas, por ensinos dogmáticos, eclesiásticos, religiosos de homens, ou uma fé convicta, firme, coerente no que está escrito na palavra de Deus? Isso tem que refletir com seriedade,
Pois quando você aprende uma fé que não é a de Deus, assim você vai seguir. E para você é aquilo que é certo, porque você foi ensinado assim. Mas quando você é ensinado de uma forma coerente, séria, de homens que têm compromisso com o temor e a palavra de Deus, aí você vai aprender da forma séria e vai ser uma pessoa com a fé firme e uma fé coerente em Deus. É isso que precisamos nos atentar. Vamos então começar. Qual a fé que você está vivendo para a salvação? Temos como título um texto básico desta reflexão, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Como temos falado aqui, vamos ter em mãos a Bíblia e confira, faça igual aquelas pessoas que estavam ali na cidade de Beré, capítulo 17 de Atos, religiosos e pessoas que não conheciam a verdade e conferiram na Bíblia. Confira, não aceite nada de qualquer pessoa que seja, padre, bispo, pastor, quem quer que seja, esteja pregando, mas confira, não aceite. Se não for um ensino coerente do jeito que está escrito na Bíblia, não creia nisso. Creia no que é coerente e que são palavras verdadeiras cada assunto pregado. É isso que você deve crer, que a sua fé tem que estar firmada no que é de Deus, no ensino genuíno do que é de Deus. É assim que você estará pronto para viver a fé verdadeira da salvação em Deus. Vamos lá então. 1 Coríntios, 1 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 12, diz o seguinte: e por isso eu estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O apóstolo Paulo, ele não creu em qualquer tipo de fé. A fé dele foi a do próprio Deus revelada. Ele teve o próprio encontro com Deus e tudo que ele aprendeu e recebeu foi do próprio Deus. É isso que faz toda a diferença na fé de uma pessoa que serve a Deus. Ele crê e aprende do próprio Deus, da palavra, através da revelação do Espírito Santo. É isso que firma a fé. É isso que faz a diferença. Quando você firma a sua fé no próprio Deus, a própria palavra dele. Não em homem, não em nome de igreja, não em ensinamentos de crenças diversificadas. Uma crença sólida, firmada, numa só verdade, pura e santa, que é a palavra de Deus. É isso que faz toda a diferença de sua fé para a salvação. Vamos lá então começar. Iremos falar aqui de 4 pontos. Quatro, quatro, quatro coisas que são essenciais para mim. Haveria mais, nós vamos nos ater aqui apenas a 4. Primeira, a fé fanática. A fé é fanática. Como é perigoso a fé fanática. Aí, o que é isto, Neto? O que é isto, Severino Neto? O que é isto, a fé fanática? Olha como é sério. Fé fanática é aquela fé que você passa a ser já uma pessoa que não
não centraliza o seu senso de pensar. Você não procura conhecer as coisas. Você não procura raciocinar a cada coisa que se ensina. Você em tudo crê sem pesquisar. Você fica muito fã. Você fica muito fã de algo, de alguém, de uma coisa, a ponto disso se tornar mais idolatria do que servir a Deus em espírito consenso. É muito perigoso o fanatismo. A respeito disso, nós vamos nos prolongar aqui, porque há uma necessidade muito grande. Nós vamos nos prolongar. Geralmente a gente falamos só de um versículo, mas vamos falar de 2, em quase que cada ponto, porque é uma seriedade muito grande. Há uma seriedade. Muitas pessoas ainda estão dormindo o sono espiritual. Como diz a palavra de Deus, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Muita gente ainda não está esclarecida aqui, ó. Escuta, vê só aqui as coisas que se falam na igreja. E você que ainda não professa essa fé no Senhor Jesus, então atente para tudo que tem na Bíblia. Comece já a ler a Bíblia, para quando você se chegar para a salvação em Jesus, a salvação que foi dada ali na cruz pela graça que somos salvos, que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8. Então, você tenha já, desde já, uma fé já sensata. Então, vamos ler aqui Marcos e depois vamos ler Timóteo também. 2 trechos. Olha só, o perigo de ter uma fé fanática. Um homem havia sido curado de demônios, ele havia sido possesso, mas Jesus o libertou. Olha só, o homem havia sido liberto e pediu a Jesus: mestre, deixa eu ir com o Senhor também. Esqueci da água aqui, mas vamos fazer assim mesmo, no seco. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe para que fosse para sua casa e anunciasse aos familiares, os parentes. Vai, anuncia o quanto o Senhor Deus tem sido bom com você, o quanto Ele teve misericórdia de ti. Aí raciocine agora. Vamos trazer agora para a nossa vida na prática presente. Vamos trazer para a prática. Há pessoas que aceitam ao Senhor Jesus e fica tão entusiasmado que se esquece da família. Fica uma pessoa mais fanática do que uma fé racional. Não se preocupa dos outros. E não sabe nem ainda, não está nem firmado ainda na fé e quer logo fazer algo. Quer logo fazer algo em seguir a Deus. E a palavra de Deus não fala que é assim. Que ao aceitar o Senhor Jesus, nós temos que firmar nossos pés. Nós temos que, primeiro, nos alimentar como o alimento genuíno e ter sede como igual uma criança. Trilhar, dar os primeiros passos. Você não pode passar à frente cada degrau de cada crescimento na fé. É assim que tem acontecido por aí. Pessoas que têm um encontro com Deus e vai logo querendo estar em algo, querendo logo fazer algo. Você tem que primeiro
cuidar do seu nascimento da fé e cuidar da sua família. E nós vemos isso, que esse homem desejou logo ir logo para a aula de Deus, ir logo seguir a Jesus. Eu vejo que nisso aí também que houve uma gratidão. Mas Jesus, que sabe todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, ele disse, não, vai primeiro dar um exemplo ao teu lar, à tua casa, e mostra o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Ele fez por ti. É isso. As pessoas, às vezes, se esquecem, tem mais interesse em outras coisas, em fazer outras coisas, em estar na igreja e se esquece da família. E aqui tem outro exemplo sobre a gente se lembrar da família. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém tem cuidado dos seus, e especialmente não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. É assim, olha só. Veja que tudo é coerente, racional e coaduna com o ensino da palavra. Porventura, quando Jesus estava no poço de Jacó e falou da salvação, e aquela mulher estava com sede e recebeu a palavra, e nela entrou a fé da salvação. Qual foi, raciocine comigo, a primeira atitude dela, o primeiro passo? Levar a palavra para seus conhecidos, sua família. Essa foi a fé coerente que Deus, na pessoa do Filho em Jesus, ensinou para aquela mulher. Adorar a Deus em espírito. Espírito é razão, intelecto, inteligência, raciocínio, fé racional. Primeiro, salvar minha família. Foi assim que eu fiz quando eu aceitei o Senhor Jesus. Senhor, eu quero salvar meus vizinhos, meus amigos de futebol, meus parentes. Eu estava na igreja, rapidamente, em poucas palavras, eu trabalhava de segunda a sexta. O sábado eu estava me consagrando para Deus e também na minha família falando de Jesus. É assim, pessoa sensata, fica firme. É uma pessoa que tem uma fé diferenciada daquela que Deus se agrada para a salvação. Segundo ponto, a fé religiosa. Outro perigo, outro grande perigo. A fé religiosa. O que é isso? Fé religiosa. É aquela fé que você só se baseia em dogmas. Você só se preocupa com o exterior, com a aparência. Você não vive a prática daquilo, não procura se exercitar as práticas. Há muitas pessoas que dizem, temos que amar, mas na hora de praticar o amor, e na hora de praticar, como a palavra de Deus diz também no livro de Tiago, que a religião certa, perfeita para com Deus é visitar os órfãos, as viúvas, ajudar isso, ajudar aquilo. E nessa hora, cadê algum dos pastores que ensinam amor? Cadê nesse momento, hein? Cadê? Temos que ser sensato. Ser religioso não vai levar a lugar algum. Mas vamos ler o que o apóstolo Tiago fala, referindo-se sobre fé religiosa. Tiago, capítulo 1, versículo 23 e 24. Está no Novo Testamento. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, para se retirar e logo se esquece de como era a sua aparência. É isso. Sabe, na verdade, ouviu, sabe o que tem que fazer, mas é como que uma pessoa foi no espelho. Olha assim, não sabe mais como era. Significa o quê? Ouviu,
mas não obedece, não pratica, vive só de aparência. Isso é ser religioso. E ser praticante, ouviu, creu e agora vai colocar em prática, exercer a piedade. Mas na frente, você lendo todo o contexto bíblico desse assunto, você vai entender que aquele que exerce a perfeita lei da liberdade, aí sim, é essa a fé que Deus quer, a fé prática, a viver a palavra. Vamos para o terceiro ponto. Ai, como é sério. A fé mística tem entrado dentro das igrejas. Misticismo, sincretismo, temos falado isso em outras meditações. Sincretismo, misticismo, juntando coisas, fazendo da sua maneira em cultos de adoração a Deus. Como é perigoso. Sabe como é que isso se chama? Fogo estranho. Algo que está ali sendo cultuado, oferecido para Deus. Mas cá entre nós, não tem nada de Deus. É fogo estranho. Olha aí o perigo. A fé mística, fogo estranho. Levítico capítulo 10, versículo 1, diz o seguinte: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Tem coisas que tem muita gente que fazendo em nome de Deus, mas que Deus não mandou, não ordenou que fizesse daquele jeito. Isso é fogo estranho. Olha só uma frasezinha que Deus nos inspirou a falar. Pessoas que não obedecem à maneira santa e correta em servir a Deus da maneira de Deus. É um grande perigo. Meu amado irmão, pastor, bispo, padre, há uma seriedade muito grande daquele que ensina a palavra de Deus, que diz que aquele que ensina e não vive conforme o ensino, o juízo para esses serão muito duro. Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E o último ponto, o quarto ponto, a fé coerente e santíssima. Aí essa é a que Deus quer. Preste bem atenção a isso. A fé coerente e santíssima. Livro de Judas. Judas, não aquele que traiu a Jesus, não, hein? Se não me falha a memória, me parece que era o próprio irmão de Jesus. Era um dos apóstolos, servos de Jesus. Próximo ao livro de Apocalipse, não tem como errar. Judas, e este livro só tem um capítulo, por isso que só fala de versos. Só de versos, não tem só é um capítulo. Aí então, versos 20 e versos 21. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus. Que coisa gloriosa! A fé santíssima.
Preste bem atenção. Primeiro ponto, santíssima. Ela não é de qualquer jeito. Ela é com o temor santo de Deus. Como diz a palavra de Deus, uma vez dada aos santos. Quais são os santos? Aqueles que são separados, que têm compromisso com seriedade na prática verdadeira da obediência da palavra. Segundo ponto, orando no Espírito. Sempre está vigiando. A fé santíssima sempre está vigiando em guardar a pureza. Terceiro ponto, edificando. Se edificar, sempre se fortalecer, sempre alimentar a verdadeira fé. É isso. E quarto ponto, esse é muito, mas muito importante, que muitos têm deixado esfriar. Significa guardai-vos no amor de Deus. E aqui eu fecho a Bíblia. Guardai-vos no amor de Deus. Temos ensinado, falado isso. Guardai-vos no amor de Deus. O que é o amor de Deus, Severino Neto? O que é o amor de Deus? Amar o próximo como a si mesmo. Quando você ama o próximo como a si mesmo, você está amando a Deus. Quando você guarda os mandamentos, você está amando a Deus. Quando você pratica os mandamentos para com o próximo, você está amando a Deus. Quando você ama e guarda os mandamentos de Deus, você está amando a Deus e também ao próximo. Se guardar neste amor, essa faz toda a diferença para a fé da salvação. Vamos falar com Deus. Senhor Deus amado, nós temos nos preocupado muito, mas muitíssimo mesmo, a ponto de ficar, Senhor, nos angustiando na alma, de ver tantas aberrações. Mas isso é profético. Muitos fariam da tua palavra ensinos errôneos e comércio, mas nos ajuda. Todo aquele, Senhor, que tem temor, que teme e treme da tua palavra, ajuda a todos falar e ensinar sempre a verdade para despertar na mente das pessoas e libertar para o entendimento da tua verdade, para uma fé verdadeira da salvação. Em nome de Jesus, te oramos e te agradecemos para a tua glória. Amém. Ótima quarta-feira e leve a sério a fé sensata, verdadeira da salvação, que nos conduz a uma fé coerente dentro da vontade de Deus. Ótima quarta. Deus abençoe a todos e que seja consciente. Tudo que Deus quer de nós é uma sinceridade, uma seriedade para com a verdade da palavra dele. E Deus, pela misericórdia, tem nos usado aqui. Temos sempre dito aqui, fizemos esse canal não por nossa vontade, não estaríamos aqui nos expondo. Gostamos sempre de privacidade e de ser aquela pessoa que não gosta de chamar a atenção de ninguém. Nós gostamos de ser uma pessoa retraída, uma pessoa que gosta de ficar sem ser visto. E tudo que temos falado, tanto na nossa congregação como na nossa vida secular, não somos nada, não temos nada. A nossa glória está na cruz, nos méritos de Jesus que fez por nós a salvação.
aqui estamos, pela graça de Deus, sendo um canal dele. E só ele que tem a palavra, só ele que dá a sabedoria para se ensinar algo. É isso que temos sido diante de Deus, de uma forma bem simples, sabendo que a gente tem que vigiar muito ao espírito da vaidade espiritual. E é nisto que temos nos empenhado para passar para outras pessoas. Deus é tudo, em todos. E nós somos seus servos, adorador, com a gratidão da salvação, sempre louvando em tudo a Ele. É isso que temos que ter em nós, essa consciência. Que Deus abençoe ricamente a mente e os olhos espirituais, para que seja hoje despertado, alertado e ter trazido tanto a mim como você uma grande visão de entendimento espiritual e de discernimento para a glória de Deus e para nos abençoar a nossa vida de entendimento da fé que Deus quer que tenhamos. Deus abençoe. Forte abraço.